A Juiz esclarece. Vamos novamente falar nesta sessão da medida de apoio para a autonomia de vida. Já vimos que é uma medida a executar no meio natural de vida e que visa proporcionar ao jovem, portanto, todos os apoios necessários para permitir a sua autonomização e inserção na sociedade. Vamos falar especificamente aqui dos direitos e dos deveres do jovem que está sujeito a esta medida. Eu já dei pequenas achegas na anterior sessão, mas vamos aqui esmiuçá-los. Portanto, o jovem tem em todo o processo direito a ser ouvido e acompanhado. Ouvido, como já disse, de forma esclarecida e acompanhado em todos os passos que der ao longo da medida. Tem ainda o direito de ser apoiado nas diversas áreas da intervenção, apoiado em termos escolares, apoiado se for em termos que se ele ainda estiver inserido na escola, inserido em termos profissionais, inserido em termos de formação profissional. Portanto, tem o direito de requerer todos os apoios em nome próprio, apesar de poder ser ainda menor de idade. Portanto, tem o direito de receber todos os apoios a que tenha direito nesses âmbitos. Tem ainda o direito a ver valorizadas as suas aptidões, ou seja, que seja auxiliado no âmbito da sociedade a procurar as respostas em termos culturais, por exemplo, que lhe permitam desenvolver, portanto, os seus gostos em termos culturais, desportivos e outros. Tem ainda o direito a procurar a ajuda do Tribunal e do técnico gestor sempre que assim o desejar e necessitar. Portanto, a qualquer momento este jovem poderá escrever para o processo, se for um processo pendente do Tribunal ou para a CPCJ, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Emprego, e pedir para ser ouvida acerca de determinada questão que suscite maior dificuldade e que não consiga resolver sozinho com o técnico gestor. Isto poderá acontecer em qualquer fase do processo. Até no âmbito da própria definição dos seus objetivos e gostos, poderá querer ser ouvido de forma, portanto, a ser auxiliado nessa escolha daquilo que deva ser, em concreto, o seu dia-a-dia, o seu cotidiano. Portanto, poderá ser necessário pedir ao Tribunal que o ouça para esse efeito, nomeadamente se não conseguir, no diálogo que tem ao longo da execução da medida com o técnico gestor, expor de forma clara aquilo que efetivamente pretende e é do seu superior interesse. Tem ainda direito, como já disse na anterior sessão, aos apoios económicos. Portanto, se não os solicitar junto da Segurança Social, se tiver direito a apoios, por exemplo, aquelas prestações que há, nomeadamente quando existe alguma limitação física ou psíquica, e se por ele não estiver solicitado, portanto, o técnico gestor terá de auxiliá-lo a solicitar esses apoios. Portanto, é um direito que assiste ao jovem de ser auxiliado também nesse âmbito, no âmbito económico, portanto, de ser orientado. Se não desenvolver por ele as iniciativas, portanto, ele tem o direito de receber esses apoios, mas se por ele não desenvolver essa iniciativa, tem o direito a ser, de certa forma, empurrado nesse sentido. Portanto, o técnico gestor terá de estar muito atento àquilo que são as concretas necessidades, os concretos direitos do jovem. E se ele, por ele, não desenvolver as iniciativas, ou porque não sabe, ou porque se esqueceu, ou porque adiou, terá de ser o técnico gestor, portanto, a incentivá-lo, a auxiliá-lo, a dar os passos necessários para que esses apoios lhe sejam efetivamente prestados. Tem ainda o direito de desenvolver, no âmbito do seu agregado familiar, os convívios que quiser, se não houver nada em encontrar. Portanto, se o seu superior interesse não desaconselhar esses convívios, pois que poderá dar-se o caso de ter sido aplicada uma medida de apoio para a autonomia de vida
porque o contexto familiar em si era altamente prejudicial aos interesses da criança, não havia alternativa no meio natural de vida junto de outros familiares ou pessoas da confiança ou das relações afetivas do jovem, e ter sido aplicada a medida de apoio para a autonomia de vida, porque o jovem tinha capacidade para se enquadrar dentro dessa medida. Pronto, nesse caso em que a não inserção do jovem no meio natural de vida resultou de prejuízo manifesto para o seu bem-estar, obviamente que tais convívios não devem ser incentivados e poderão ser até proibidos se o juiz entender que foi o relacionamento e as relações específicas que mantinha com os seus familiares que colocou o jovem na situação de perigo em que se encontrava. Portanto, isto tem de ser ponderado e avaliado caso a caso. Bom, o jovem não tem só direitos, tem também deveres. Tem um dever, o primeiro dever que tem é de contribuir para o êxito da medida. Portanto, é um dever dele colaborar para que a medida chegue a bom termo. Terá de, para além disso, o dever de responder a todas as convocatórias que lhe forem dirigidas no âmbito da execução da medida, quer do tribunal, quer do técnico gestor. Portanto, terá de ter essa responsabilidade de acatar aquilo que, no âmbito da execução da medida, lhe é ordenado por quem para tal tem competência. Tem ainda o dever de se sujeitar, portanto, às formações todas que o técnico gestor, no âmbito da execução da medida e de harmonia com a decisão do tribunal ou da comissão, entender que devem ser desenvolvidas pelo jovem. Portanto, não existe só o direito do jovem a ter formação pessoal, profissional, social. Tem ainda o dever de se sujeitar, portanto, desenvolver o esforço para aproveitar essas formações que lhe são proporcionadas. Se a medida de apoio para a autonomia de vida importa o direito de o jovem continuar os seus estudos, também importa o correspondente dever de o jovem desenvolver todos os esforços necessários, portanto, para que tenha êxito em termos escolares. Terá de integrar-se de forma escolar, terá de ter bom comportamento escolar, terá de desenvolver todos os esforços necessários para que os resultados sejam positivos. Portanto, não existem só direitos no âmbito da medida, também deveres que correspondem, que são o reverso, portanto, desses direitos. Relativamente ao apoio económico que lhe é prestado, portanto, corresponde também a um direito do jovem, se, entretanto, o jovem oferecer algum rendimento e lhe tiver sido, por exemplo, proporcionado alojamento e alimentação gratuitos, se, entretanto, oferecer rendimentos, poderá ter o dever, se assim for determinado, de contribuir de alguma forma para o seu sustento, até porque tem de perceber que o viver em sociedade também tem custos e que tem de viver de harmonia com os rendimentos, portanto, que ofere e saber, portanto, gastar em conformidade com aquilo que ofere. Todos esses direitos e deveres são orientados por um objetivo, para além daquele que guia todas as medidas, que é o superior interesse do jovem, visa, portanto, que ele adquira e interiorize, em termos de direitos e de deveres, o que é viver autonomamente em sociedade. Pronto. Relativamente aos direitos e deveres do jovem, penso que disse o essencial. Quando for declarada cessada a medida, como já disse na anterior sessão, existirá um acompanhamento por parte da Segurança Social durante cerca de 6 meses para ver se o jovem assimilou devidamente aquilo que se pretendeu incutir com os direitos e deveres que sobre ele impendem durante a execução da medida. Portanto, se interiorizou devidamente os valores essenciais à vida em comunidade e, caso se verifique
que durante esse curso de 6 meses que o jovem inverteu, regrediu, poderá ser necessário suscitar novamente a intervenção do Tribunal e, se for caso disso, aplicar nova medida de promoção e proteção, que poderá ser essa ou outra, se a situação não ficar resolvida através da intervenção das instâncias que laboram no terreno e através da Segurança Social. Penso quanto a esta questão da medida de apoio para a autonomia de vida, disse o que era essencial. Iremos passar na próxima sessão para o tema do acolhimento familiar. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.